Aleluia. Apocalipse, capítulo 21, versículo 6, diz assim: E disse-me mais, está cumprido, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer e tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Diga: louvado seja Deus. Repita comigo: Alfa e Ômega. Olha como é que Deus diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. O Alfa e o Ômega. Alfa e Ômega são duas letras do alfabeto grego. A primeira letra do alfabeto grego é o Alfa. E a última letra do alfabeto grego é o Ômega. É como se fosse o nosso alfabeto aqui. A primeira é o A, certo? E a última o Z. Então a primeira letra e a última letra. Deus diz: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega. Eu sou o primeiro e eu sou o último, o derradeiro. Abra também comigo agora no capítulo 22, versículo 13. Olha aí o mesmo texto. Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Diga: Deus é o princípio, Deus é o fim. Diga: Deus é o primeiro e Deus é o derradeiro. Vamos ler mais um texto em Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Apocalipse 1, 8. Diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Diga aleluia. Diga: o que é, o que era e o que há de vir. Diga: o Todo-Poderoso. Eu quero falar essa noite sobre o Deus que é o Alfa e o Deus que é o Ômega. O Deus que é o primeiro e o Deus que é o derradeiro. O Deus que é o princípio e o Deus que é o fim. Eu quero dizer para você algo nessa noite aqui. Grave esta frase: se Deus não for o primeiro na tua vida, Deus não será o último. Porque Deus não negocia. Deus, para ser o último na minha vida, Ele tem que ser o primeiro na minha vida. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus está na frente, Deus está no início, Deus está no final. Deus está em todo momento da minha história. Ele tem que ser o primeiro e Ele tem que ser o derradeiro. Não existe espaço para outro nas nossas vidas. O problema é que muitas das vezes Deus não está sendo o primeiro, o Alfa das nossas vidas. O problema é que muitas das vezes tem outras coisas sendo o primeiro no nosso coração, sendo o primeiro nos nossos pensamentos, sendo o primeiro nas nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, colocamos outras coisas em primeiro lugar nas nossas vidas? Mateus capítulo 6, versículo de número 33, diz o quê? Mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando Deus diz que Ele é o Alfa, Ele está dizendo que Ele é o princípio de tudo o que existe. O princípio de tudo o que existe. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o ponto de partida da história da própria existência humana. Deus é o ponto de partida. Ele é o fundamento de nossa fé. Ele é o autor de nossa salvação. Sabe como é que a Bíblia começa? Gênesis 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, ou seja, no primeiro passo, Deus estava lá. Antes de tudo existir, Deus estava no início. Deus é o princípio de toda a criação. Mas também, Deus é o ômega. Deus é o fim de todas as coisas. Ele é o consumador de nossa obra. Aquele que trará tudo à conclusão perfeita. Ele é o nosso destino final, a fonte de nossa esperança e o objetivo de nossa existência. Deus, Ele é o primeiro e Deus é o derradeiro. Deus é o princípio e Deus é o fim. Nada mais importa a não ser isto nas nossas vidas. Quando o cristão reconhece que Deus tem que ser o primeiro na vida dele, quando o crente reconhece que Deus tem que ser o primeiro, é porque ele também reconhece que Deus vai estar no final de tudo. Um dia eu estava com um grupo de homens numa célula e uma pessoa estava dando um testemunho, falando da vida dele, da família dele. Ele falando assim: pastor, já tentei muita coisa com a minha família está um problema, e confusão aqui, confusão ali, e papapá. Foi falando das lutas dele. Aí ele terminou assim: agora só resta Deus. Agora só o quê? Resta Deus. Eu disse: ô meu querido, se só resta Deus, então você já entrou errado. Se você está achando que agora só resta Deus, é porque desde o início você nunca recorreu a Ele. Desde o início você nunca buscou colocar Ele à frente. Se só resta Deus agora, é porque Ele nunca teve no início da história. Sabe, o ser humano tem essa inclinação para muitas das vezes buscar do jeito dele resolver as coisas. Aí ele corre em cima, corre embaixo, tenta de um jeito, tenta de outro. Aí quando tudo dá errado, aí ele vem dizer: agora só resta Deus nessa situação. Irmão, Deus não pode ser resto na minha vida, por favor. Deus não pode ser resto na sua vida. Toda vez que nós dizemos que agora só resta Deus, é porque ele foi se recorrer a Ele quando nada mais resolvia. Isso mostra que se na minha busca por solução, se eu tivesse encontrado em outro lugar, então não ia nem me importar em buscar a Deus. Se eu tivesse conseguido a solução no dinheiro, em um homem, em um prazer, então nem aí para Deus. Mas porque o dinheiro não pode responder, porque o médico não pode me ajudar, porque nada deste mundo trouxe solução, então agora resta Deus. Sabe, a gente erra muito nisso. A gente falha muito nisso. De querer colocar Deus sempre em último da nossa história. De querer colocar Deus quando nada mais do nosso braço resolveu. Quando a nossa própria força não trouxe a solução, aí então agora resta Deus. Deus não aceita dessa maneira.
Ele está dizendo: eu tenho que ser o primeiro. Eu tenho que ser o alfa na tua vida. Porque se eu estiver no início da situação, se eu estiver no princípio da coisa, pois quando chegar lá no final, eu também vou estar contigo. Se eu começar com você nessa jornada, pois eu te garanto que lá no final, eu vou estar contigo também. Quando Deus entra no início, Deus garante que vai estar no final também. Quando Deus entra no início de algo, Deus não sai no meio, meu irmão. Deus não desiste. Deus não abre mão. Sabe? Deus não para. Se Ele começou, Ele vai até o fim. Porque Ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e Ele é o ômega. Aleluia! A Bíblia diz: aquele que começou, início, a boa obra, é fiel para terminar, fim. Se Deus começa uma obra, Deus vai até o fim. Se Deus começar uma obra na tua vida, se Deus começar uma obra em qualquer área das nossas vidas, tenha a certeza dentro de você, Deus vai até o fim. Deus não para no meio. Deus não deixa a obra por metade. Deus não deixa nada para ser concluído por outro. Se Deus colocou a mão, Ele vai até o final da história. A Bíblia diz no Salmo 128, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não estiver no início da construção, então será vão qualquer esforço meu. Quantas vezes estamos deixando o alfa de fora? E aí só queremos recorrer para o ômega, quando não tem mais jeito. Então eu vou correr em Deus por último lugar. Não. Ele quer começar sendo o primeiro na tua vida. E consequentemente, Ele vai estar no final contigo. Você não vai estar só. Amém? Deus está presente em todos os momentos de nossa vida, desde o princípio até o fim. Ele tem um controle absoluto sobre todas as coisas e nada acontece fora da sua vontade. Ele é a fonte da nossa esperança. Precisamos aprender a colocar Deus na frente. Precisamos aprender a colocar Ele como nosso tudo. Tem uma frase que diz assim: coloque Deus no início e Ele cuidará do fim. Coloque Deus no início e Ele vai garantir o fim. Eu te pergunto, Deus é o primeiro da tua vida? Deus está sendo o primeiro em cada área das nossas vidas? Será que nós estamos priorizando o alfa? Será que nós estamos dedicando o nosso tempo a Ele? Será que estamos entregando nossos talentos e habilidades, nossos recursos? Será que Deus é o primeiro nos nossos relacionamentos? Será que Deus é o primeiro nas decisões que nós estamos tomando? Quantas decisões que nós tomamos na vida que Deus não fez parte delas? Quantas escolhas que nós fazemos que Deus não esteve lá presente na hora delas? Quantas pessoas, quantas vezes nós já tomamos decisões, irmãos, que Deus não foi consultado? Se você já leu, se não, depois você procure na Bíblia. Davi
com os homens dele, o seu exército, foi para uma batalha. Deixou na sua cidade, chamado Ziclag. Deixou as esposas, os filhos, e eles foram para a batalha. Quando eles retornam para a cidade deles, sabe o que aconteceu? Os amalequitas haviam passado por ali e levaram as esposas e os filhos deles presos. Quando Davi chegou, não tinha ninguém mais. Bateu um desespero em todo mundo, gente chorando, gente desesperado. Alguns até começaram a culpar Davi. Você é o culpado, Davi, de nossas famílias terem sido levadas. Estava uma situação muito pesada. Sabe o que Davi fez? Diz a Bíblia que Davi consultou o Senhor. E ele perguntou: Deus, eu devo perseguir o inimigo? Se eu perseguir eles, eu vou alcançá-los e derrotá-los? Sabe o que Deus falou? Pode perseguir, porque você vai derrotar eles e vai trazer de volta o povo. Davi então reuniu os homens e disse: olha, vamos. Eu falei com Deus e ele aprovou e disse que nós podemos ir. Irmãos, tente imaginar comigo o seguinte: se fosse você, se fosse os seus filhos, sua esposa, ter sido levado, qual seria a primeira decisão sua? Eu vou atrás. Estou nem aí se eu vou morrer, o que vai acontecer, eu vou atrás. Porque na hora de uma luta, a gente toma muita decisão apressada. Na hora de uma situação difícil em nossas vidas, nós tomamos decisões precipitadas, muitas das vezes sem pensar. Porque é assim, na hora da agonia, a gente não pensa direito, faz logo algo. E muitas das vezes, é nesses momentos que a gente toma a decisão mais errada. Mas de qualquer forma, se a gente for pensar, qual era a decisão mais certa ali? Era de ir atrás mesmo. Era de buscar mesmo a família. Mas mesmo sendo a decisão mais certa a se fazer, mesmo sendo, ainda assim, Davi decidiu perguntar para Deus se era isso para fazer. Mesmo, irmãos, na lógica, ser a decisão mais acertada para se fazer, mesmo assim ele foi orar e perguntar: eu devo fazer essa decisão aqui? Eu devo perseguir o inimigo? Quantas vezes nós temos algo e nós dizemos assim: não, eu tenho certeza que a decisão certa é essa. Muito bem, mas mesmo assim, irmãos, pergunte para Deus se realmente é essa a decisão para tomar. Mesmo tendo tudo claro que é o melhor caminho, mas pergunte: Senhor, é por aqui? Mesmo todo mundo dizendo: não, está certo, o fulano tal está confirmando, o Beltrano aprovou, mesmo tudo aparentemente estando alinhado, mas ainda assim, vá falar com Deus e pergunte: Pai, todo mundo está falando que isso aqui é o melhor mesmo, todo mundo está elogiando, falando que o caminho é esse, mas eu quero saber do Senhor, é isso mesmo? O Senhor está aprovando dessa maneira? Porque se mesmo que todo mundo diga que é certo, se o Senhor falar que não é por aí, então pronto, eu não vou tomar essa decisão. Mas, quantas vezes já fizemos coisas sem consultar a Deus? Quantas vezes já tomamos atitudes, já usamos nosso dinheiro, já fizemos negócios, já começamos algumas coisas, na nossa cabeça era o certo a fazer. E aí não perguntamos para Deus, não consultamos, não colocamos Ele em primeiro. E aí depois, o negócio deu errado. E a gente pensou assim: mas meu Deus,
eu estava certo que isso ia ser bom. E por que deu errado? É porque Deus não estava no negócio. Deus não estava no negócio. Se Deus não está no negócio, Ele não respalda aquilo. Se Deus está em algo, Deus vai promover aquilo até o final. Se Deus está em algo, Ele vai estar guardando aquilo até o fim. É por isso que é importante você colocar Deus em primeiro. É por isso que é importante nós aprendermos a tomar decisões baseadas na direção de Deus. Priorizar a Deus em todas as áreas de nossas vidas. Pode ser desafiador, sim, mas é o caminho certo. Sempre colocar o alfa na frente. Sempre Deus ser o princípio, o primeiro. Tudo passar pelo crivo de Deus. Eu anotei algo aqui que diz o seguinte: quando Deus é o princípio, isso vai impactar a nossa forma de pensar, de agir e a nossa forma como nos relacionamos com o mundo lá fora. Se Deus é o primeiro na minha vida, isso vai impactar na minha forma de pensar e de agir. Se Deus for o primeiro nos meus pensamentos, irmãos, se Deus for o primeiro na minha vida, isso vai impactar a minha forma de pensar, a minha forma de falar e a minha forma de agir. Toda vez que Deus é o primeiro na vida de uma pessoa, isso causa um impacto muito forte em seus pensamentos. Quando Deus é o primeiro na sua vida e na minha vida, o que isso significa? Significa que Deus deve ser a prioridade absoluta. A prioridade absoluta. Isso significa que devemos dedicar tempo a Ele diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia e da participação no corpo de Cristo, a comunidade eclesiástica, a comunidade espiritual, igreja. Se Deus é o primeiro na minha vida, isso vai causar dentro de mim uma decisão de viver inteiramente para Ele. Se Deus é o primeiro da minha vida, toda escolha e toda decisão vai primeiro passar pela vontade de Deus. É da tua vontade isso, Senhor? Jesus, quando orou, disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Deus se torna a prioridade em nossas vidas acima de nossos próprios desejos, de nossas ambições e objetivos. Quando Deus se torna o primeiro, alinhamos com Ele nossos pensamentos, palavras e ações. Quando Deus é o primeiro, as coisas materiais, o sucesso e o reconhecimento perdem a importância para nós. Quando Deus é o primeiro, nada mais importa. Reconhecimento, fama, dinheiro, poder deste mundo. Que Deus é o primeiro. Ele é absoluto. Ele é a primazia. Ele é o princípio. Ele é o fim. Ser o primeiro
significa reconhecer a soberania de Deus e nos submeter a Ele. Toda vez que somos desobedientes, é porque Deus não é o primeiro em nossas vidas. A submissão a Deus é um reconhecimento de que Deus é o primeiro. Se submeter a Ele, se sujeitar a Ele, é reconhecer: Deus, Tu és o primeiro, então eu me sujeito a Ti. Confiar em Deus é um sinal de que reconhecemos a Ele como o primeiro nas nossas vidas. Toda vez que confiamos mesmo, de nos lançar, confiar de se entregar, toda vez que fazemos isso é porque você está reconhecendo que Deus é o primeiro. Nós lemos em Apocalipse 1:8 a frase: o que é, o que era e o que há de vir. Repita comigo: o que é, o que era e o que há de vir. Olha como Deus, quando Ele falou que Ele era o primeiro e o derradeiro, o alfa e o ômega, Ele termina assim: eu, o Senhor, que é, que era e que há de vir. Que é presente, que era passado e que há de vir futuro. Deus está dizendo: eu sou Deus e eu estou presente em qualquer fase da vida daquele que deixa eu ser o alfa e o ômega. Eu vou estar no presente da vida dele, mas eu também guardei o passado e eu vou estar no futuro. Era e há de vir. Deus é o Deus eterno. Para Deus não há nada que o impeça de guardar você, irmãos, em qualquer momento da tua história. Ele te guarda hoje, Ele te guardou no passado e Ele vai te guardar no futuro. O Deus que é, o Deus que era e o Deus que há de vir. Abra sua Bíblia em Isaías. Isaías capítulo 44. Isaías 44, versículo de número 6. Você encontrou? Diga aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Repita comigo: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Não há Deus. Não há outro além do nosso Deus. Não há outro. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega. Não há outro além deste Deus que você serve. Isaías 48, versículo 12. Isaías 48, versículo 12. Diz: dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Dai-me ouvidos, dai-me ouvidos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, dá-me ouvidos. Nós temos que dar ouvidos ao nosso Deus, irmãos. Nós temos que dar ouvidos ao nosso Deus,
para que Ele possa ser o primeiro nas nossas vidas, para que Ele possa ser o último, para que Ele possa estar na frente, guardando cada área, guardando cada momento da nossa história. Versículo 10 do capítulo 46 de Isaías. Isaías 46, 10. Vamos ler do versículo 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o começo, desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Diga aleluia. Eu sou Deus e não há outro Deus além de mim. Eu anuncio o fim no começo. Eu anuncio o fim no começo. Isso aqui é tremendo. Sabe o que isso quer dizer? Que quando Deus te mostrou algo, é porque Deus já foi lá no final, Deus já viu o final, e você está começando agora, mas Deus já te mostra no começo o fim. Por isso que você tem uma visão, um sonho, e você vê algo, e você vê a tua vida realizando alguma coisa, e você se vê em algum momento da tua história, em alguma área, em algum ponto da tua vida. Como assim? Como é que eu consigo me ver no futuro? É porque o Deus que você serve mostra para você o teu fim no começo. Você começou a coisa agora, Deus te mostra onde você vai chegar. Por quê? Porque Deus está no princípio e está no fim. Agora existe uma coisa importante entre o começo e o fim. Entre o início e o fim, existe um espaço. E esse espaço, ele é chamado de processo. Quantas vezes Deus mostra algo para a gente, e você começa a se ver naquilo, meu Deus, que maravilhoso vai ser, tudo que o Senhor já me mostrou, que tremendo. Lembra de José? Tendo sonho, sendo um homem importante, um homem que Deus estava mostrando tantas coisas grandes para ele, o que ele seria. Mas quando José começou o processo, tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Até parece que Deus enganou, né? Como é que pode? Deus me mostrou algo tão grandioso, e agora que eu comecei a caminhada para chegar lá, tudo dando errado, tudo difícil, tudo complicado, tudo de maneira dolorosa. Como assim? É porque entre o início e o fim tem um processo. O problema é que a gente não sabe entender o processo da coisa. O processo é o tempo necessário para o teu amadurecimento. O processo é o tempo necessário para você aprender algumas coisas, para quando você chegar lá, no que Deus te mostrou, você esteja realmente preparado para se manter ali. Não adianta a gente querer queimar etapas, pular etapas. Toda pessoa que pulou etapa, que tomou atalhos na vida, depois na frente, quebrou a cara. Ei, irmãos, se Deus é o princípio e Ele é o fim, mas entenda, existe um caminho, uma jornada. Deus vai andar contigo nessa jornada até o fim.
E nessa jornada vai ter momentos de desafios. Nessa jornada vai ter momentos que você talvez vai cair, vai chorar, vai achar que a coisa não vai acontecer. Mas não pare. Porque se Deus mostrou o fim, é porque Ele garante que vai dar certo. Quando eu tinha meus 16 anos, Deus me mostrou que eu seria pastor. E eu era gago, eu era tímido, eu tinha um monte de trauma na minha vida. E toda vez que eu ia orar, eu me via pregando para pessoas. Eu me via em cima de um altar, falando para as pessoas. Toda vez que eu ia orar, eu tinha essa visão. E eu dizia assim, como pode alguém como eu fazer isto? Sabe, Deus mostrou o meu fim. Hoje eu estou aqui, fazendo isto. Eu me vi aqui, há 23 anos atrás, fazendo o que eu faço hoje. Lá quando eu comecei, Deus me mostrou hoje o que eu estou vivendo agora. E ainda muito mais que virá, porque Deus não para, Ele faz infinitamente mais. Então se Deus te mostrou algo, se Deus te revelou algo grande, se Deus mostrou onde você vai estar daqui a 10, 20, 30 anos, comece agora, coloque Ele no início com você, ande com Deus na jornada, e quando chegar lá, você vai saber que Deus também chegou com você, que foi Deus que programou, foi Deus que preparou. A Bíblia diz que Deus faz tudo formoso no seu devido tempo. Alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aleluia! Diga glória a Deus. Ah, queridos, é tudo sobre Ele. Quando nós aprendermos sobre isto, é tudo sobre Ele. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro, Ele é o princípio, Ele é o fim. É tudo sobre Ele, começou nele e vai terminar nele. Ah, irmãos, você veio de Deus e você vai voltar para Deus. Ele é o começo, Ele é o fim, tudo é sobre Ele. Você hoje vive, você adora, você celebra, você trabalha, mas tudo faça para o Senhor, porque é tudo sobre Ele. Ele é o primeiro, Ele é o derradeiro. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.